Oi, turma, tudo bem? Como passaram no final de semana? Estudaram muito? Hoje nós estamos de volta aqui com a aula de Química. Então, nós concluímos o capítulo 1 e 2. Hoje eu vou fazer a resolução de algumas questões da atividade. Só lembrando a vocês que essas atividades só serão corrigidas em aulas presenciais. O que eu vou fazer aqui é apenas algumas orientações para vocês responder as questões e resolver aqui alguma questão de cálculo. Melhor, vou fazer uma questão aqui a respeito da massa do elemento, número de prótons, número de elétrons, e depois a gente vai fazer mais uma questão a respeito da distribuição eletrônica. E o restante vocês fazem, a gente corrige em aula presencial. Bom, então, a primeira questão nossa que nós temos aqui no livro, não esqueçam, vocês pegam o livro aí, página 39. Na primeira questão nós temos uma figura, três figuras aliás, A, B e C. Essas figuras representam três modelos atômicos diferentes que nós vimos ao longo do tempo. Então vocês vão responder a respeito delas o seguinte. Na letra A vocês vão dizer qual a sequência histórica, ou seja, qual o modelo que apareceu primeiro, depois o segundo e por último o terceiro. Depois, na letra B, que cientistas contribuíram para elaborar cada modelo. Vocês vão dizer qual foi o cientista que elaborou cada um desses três modelos aí. Na letra C, cite uma descoberta que levou a uma mudança no modelo atômico indicado pela letra B. Então, nós temos aí a letra B, aí vocês vão citar uma descoberta que levou à modificação desse modelo. E por último, na letra D, vocês vão descrever o experimento que levou à mudança do modelo atômico indicado na letra A. Né? Na última, aí vocês vão dizer que levou à mudança, né, desse modelo atômico da letra A. Vocês vão descrever um experimento. Vocês vão ler o texto por completo, vocês vão encontrando as respostas. É claro que vocês têm que interpretar e algumas vezes vocês têm que dar opiniões de vocês. Na questão 2, vocês vão indicar as afirmativas verdadeiras, né, sobre a estrutura do átomo. Então, vocês vão ler cada item desse, também vão conferir de acordo com o texto do livro, com a aula que foi dada, gravada, e aí vocês vão responder, né, as afirmações verdadeiras. Aquelas que for falsa, não está pedindo para responder, mas se vocês quiserem responder V ou F, em cada uma delas pode responder. Terceiro, diz o seguinte, você já sabe que um átomo neutro pode ficar eletricamente carregado. Então, no caderno, indique. Letra A, um átomo pode se tornar eletricamente negativo quando ganhar elétrons. Então, aqui vocês vão indicar as afirmativas verdadeiras também, igual a o que aconteceu no item 2, né? Vocês vão dizer quais dessas afirmativas aí são verdadeiras. Agora a quarta questão. A quarta questão, gente, já envolve cálculos. Foi essa que eu coloquei aqui no quadro. Os dados que nós temos são esses. Número atômico, representado pela letra Z, só relembrando, está aqui 83. Número de massa, representado pela letra A, está aqui 209. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós sabemos que nós estamos estudamos a respeito do elemento químico. Estudamos o número atômico dele, estudamos o número de massa, estudamos o número de elétrons, o número de prótons e o número de nêutrons. E depois ainda estudamos a massa atômica. Eu quero dizer para vocês que esse número de massa aqui não é aquela massa atômica que nós vimos lá no final, não, que é o número de massa mesmo. Então, a gente sempre calcula ele apenas somando o número de prótons mais o número de nêutrons. Bom, então, como nós vamos responder aqui? Está aqui, elétrons. Nós vimos durante as aulas, e está escrito aí no livro de vocês, é só vocês pesquisarem, que o número atômico Z é representado pela quantidade de prótons que o elemento apresenta. Então, nesse caso aqui,
eu tenho um Z igual a 83, ele vai ter 83 prótons. Então, eu estou respondendo logo a letra P. Quantos prótons? 83. Eu não estou fazendo nenhum cálculo, estou apenas igualando aqui o número atômico igual ao número de prótons, porque o número atômico é representado sempre pelo número de prótons do elemento químico. Depois eu tenho o número de elétrons. Olha, aqui não se trata de íons. Então, salvo as exceções que se tratam de íons, em um átomo normal, o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Então, P é igual a E. Então, nesse caso, também vai ser 83. Está me faltando agora o número de nêutron. Geralmente, o número de nêutron, quando ele não é fornecido na pergunta, quando ele não vem como dados, quando você vai querer adquirir ele, para você adquirir o número de nêutrons, você vai ter que ter a massa e vai ter que ter o número atômico ou o número de prótons ou de elétrons, que todos são iguais a 83. Né? Lembrando que Z, E e P são iguais entre si. Z, E e P. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos para essa subtraçãozinha aqui. Nós vamos aplicar esta fórmula aqui. N é igual a A menos Z. Esta foi a fórmula que eu apliquei, está aplicada aqui nesse cálculo. N igual a A menos Z. Então, quem é N? N é o número de prótons que eu estou procurando. Ele vai ser igual a A. Quem é A? É a massa, está aqui, 209. Quem é Z? Z é o número atômico que está aqui, 83. Então, N é igual a 209 menos 83. Só lembrando para vocês que aqui eu já armei aqui no jeito de fazer a continha de subtração. Mas a gente pode colocar desse jeito aqui e depois faz a continha separada. Né? O correto é no desenvolvimento, a gente coloca N é igual a A menos Z. Aí coloca N é igual a 209 menos 83, aí depois você coloca N igual a 126. Essa continha que vocês fazem separada, ela não é obrigatório vocês deixar ela no rascunho, também pode fazer ela de caneta, de grafite, né? Depois, se quiser apagar ou não, aí fica a critério. O que é obrigatório deixar é o desenvolvimento da questão com o resultado final. Isso eu estou me referindo no caso das provas, né? Quando a gente for fazer a prova, vocês já estão sabendo que não é só o resultado final, mas tem que ter o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento ele surge a partir da fórmula. Primeira coisa, você tira os dados, coloca a fórmula, substitui os dados, e depois, por último, é que vai fazer as continhas que são feitas separadas. Então, gente, só lembrando, aqui nós envolvemos, né, o número de prótons, o número de elétrons, o número atômico, o número de massa e o número de nêutrons, ou seja, as 5 partículas que nós trabalhamos. Nós só não envolvemos aqui a massa atômica, né? Lembrando que a massa atômica é um valor que vem na tabela periódica. Próximo conteúdo, nós vamos estudar a tabela periódica, inclusive segunda-feira, na próxima, só tem uma aula aqui por semana, eu quero começar o conteúdo de química já a respeito da tabela periódica. Bom, continuando aqui as outras questões, a gente tem aqui na quinta questão, usando o modelo de Rutherford, distribua em camadas elétrons dos átomos seguintes. Então, tem essa distribuição eletrônica. Gente, eu vou fazer aqui a distribuição de 1 como mais um exemplo. Nós já fizemos de algo nas aulas anteriores e agora eu vou fazer de 1. Então, vocês me permitam aí, que eu vou apagar aqui, para depois eu fazer a distribuição aí do que tiver o número atômico maior, porque todos os outros que vão ficar vai ser menor, então o número de camadas vai ser menor. Bom, pegando aqui o elemento que tem o maior número de elétrons nessa série aí, a gente tem o de 51. Então eu vou fazer a distribuição aqui de um elemento X, não interessa o nome do elemento, o que interessa no momento aqui é a distribuição. Então,
os dados que eu tenho aqui é Z igual a 51. Só lembrando para vocês que o número atômico é igual ao número de elétrons, porque nós estamos tratando de átomos eletricamente neutros e não de íons. Então, lá na pergunta, como dado, sempre a gente vê o número atômico e não o número de elétrons. Aí sim, vocês têm que saber que eu tenho 51 elétrons. Vou fazer a distribuição eletrônica. Como? Primeira coisa que eu tenho que saber, as 7 camadas que o átomo apresenta. Na sequência, de dentro para fora, K, L, M, N, O, P e Q. Depois que eu relembro as camadas que nós temos, aí eu tenho que lembrar daquela primeira regrazinha, que cada camada dessa aí tem um número máximo de elétrons que suporta. Não pode ultrapassar aquele valor, pode ficar menos. Então aí eu tenho que saber mentalmente que a camada K só suporta no máximo 2 elétrons, a camada L 8, a camada M 18, a N 32, a O 32, a P 18 e a Q suporta no máximo 8 elétrons. Agora sim eu vou fazer a minha distribuição. Eu vou pegar aqui, gente, começando pelas primeiras camadas, colocando o número máximo que elas apresentam. Camada K apresenta 2. Então eu vou colocar aqui abaixo os valores. Se vocês preferirem, pode colocar assim, ó, para depois colocar os outros valores para lá. Mas eu vou colocar aqui, porque eu já coloquei todas as camadas aqui para explicar, então eu vou colocar aqui abaixo. K2, L, 8, M18. N cabe 32. Mas aí é o seguinte. Como eu já tenho aqui 10, 28 elétrons, com 32, eu já iria para 60 elétrons. E eu só vou distribuir 51. Então, a camada N não fica mais completa. Aí eu vou para as regras. Primeira e segunda regrazinha aí de distribuição. Primeira regra diz que quando eu tiver mais de 8 elétrons e menos de 18, eu coloco 8 e o restante na camada seguinte. Eu não posso aplicar essa regra porque aqui eu já vou ter mais de 18. A segunda regra diz que quando eu tiver mais de 18 e menos de 32, eu coloco 18 e o restante da camada seguinte. Então, aqui agora eu coloquei 18. Então, ficamos 36, 18 com 18, 36, 36 com 8, 42, 46 elétrons. Só faltam quantos para 50? 46 para 50 faltam 5. Agora eu venho para a camada O e coloco o restante aqui. Então, o que foi que eu fiz? Eu coloquei 18 eu estou aplicando a segunda regra. 18 na camada N e o restante na camada seguinte, né? Então, aí nós temos a nossa distribuição eletrônica. Essas duas camadas aqui não precisou utilizar. Só lembrando que o átomo pode apresentar as 7 camadas, mas ele só utiliza aquelas que são necessárias para fazer a distribuição dos seus elétrons. Bom, gente, tá mais aqui alguma questão, uma orientaçãozinha aqui mais a respeito de algumas questões, né? A questão 6, vocês vão indicar as alternativas verdadeiras. Lembre que sempre o autor aqui está pedindo para a gente indicar as verdadeiras. É claro que as outras são as falsas, né? Lá na questão 7, vocês vão explicar o que é o número atômico, né? E por que ele é importante para o elemento. Aí você tem que lembrar que o número atômico é aquele que identifica o elemento químico. E aí nós temos aqui, na 8ª questão, alguns dados aqui. Temos a massa e temos
o número atômico, temos o valor de Z e A, e aí pedimos para indicar o número de prótons, de elétrons e nêutrons. Então é semelhante àquela questão que nós já fizemos anteriormente, indicar o número de prótons, de nêutrons e de elétrons, né? Idem a quarta questão. Na 9, vocês vão explicar o que é que indica a expressão A igual a Z mais N, né? Então aqui nesse caso, gente, é a formulazinha A igual a Z mais N. Aqui é a formulazinha para nós calcular a massa. Lembrem que há pouco eu usei essa aqui. N igual a A menos Z. Você vai dizer, ah, professor, e aí você usou a fórmula errada? Não. Aqui é quando eu vou calcular o número de nêutrons. Por isso que eu usei essa forma aqui. Que aqui eu tenho que ter o valor de A e o de Z. Mas quando eu quero procurar o valor de A, eu vou somar o número de Z mais o de N. Lembrando que esse Z é o mesmo P, né? E é o mesmo E também. Então, tanto faz eu somar Z, como somar P, como somar E. Mas, oficialmente, a gente se diz que soma Z mais N para se obter a massa. E depois, na sequência aí, nós temos aqui a 10ª questão, que indica, que pede qual é o número atômico do elemento, né? E vocês vão calcular o número atômico, que ele diz aí a quantidade de prótons, de elétrons e de nêutrons, né? Aí vocês vão dizer qual é o número atômico. Na 11, sabendo-se que o número atômico do elemento cloro é 17, qual é o número de nêutrons dos isótopos de números de massa 35 e 37. Isso aqui nós até fizemos quando eu estava trabalhando com o número de massa do cloro, né? Lembramos que ele apresentava um 35, 36, vocês vão calcular o número de nêutrons. Aí é só vocês pegar, nesse caso aqui, vocês têm o quê? Vocês têm o valor da massa e vocês têm o número atômico aí. Vocês vão pegar essa forma aqui, N igual a A menos Z. Na questão 12, nós temos uma tabelazinha aí com alguns isótopos aqui no caso do magnésio e pede o seguinte. Dada a tabela a seguir, explique por que a massa atômica do átomo magnésio é aproximadamente 24,3. Aqui vocês não vão calcular, já está o valor. Vocês vão apenas explicar teoricamente, né? Por que a massa vai ser isso aí. Então é com base naquela mesma regra que eu usei lá para fazer a do cloro, ou seja, com base na média ponderada. Na questão 13, vocês têm uma tabela aí. Sobre essa tabela você vai dizer quais são os isótopos, quais átomos com propriedades químicas semelhantes e indique o íon da tabela, qual deles representa um íon, e aí vai dizer por quê. Na questão 14, você vai explicar o significado dos símbolos e dos números, né? Ou seja, Z igual a 13 e A igual a 27. O que é que significa esse 13 e o que é que significa esse 27? Aí nessa 15 aqui, a gente tem aqui uma colocação que diz que um professor está explicando que o elemento químico ferro é formado por átomos de ferro com número atômico 26. O estudante afirmou que há um tipo de ferro que tem número atômico 27. O que está errado na afirmação do estudante? Porque, gente, o número atômico tem que ser sempre o mesmo. O que pode variar é o número de nêutrons. Você pode ter um ferro com uma quantidade de nêutrons, pode ter outro ferro com outra quantidade de nêutrons e, consequentemente, variando a sua massa também. Mais o número de elétrons e o número de prótons são sempre o mesmo. E, finalmente, a questão 16. Qual o número de nêutrons de cada isótopo do hidrogênio, próton, deutério e trítio? Próton, deutério e trítio. O problema é o seguinte, olha, nós temos 3 isótopos de hidrogênio. Esses 3 isótopos do hidrogênio apresentam nomes específicos, como a gente cita aí, né? Então, um deles não tem massa, que é o mais, aliás, não tem nêutrons, que é o mais comum existente na natureza. Quando a gente fala do elemento hidrogênio, a gente diz que ele não tem nêutrons. A gente diz, o hidrogênio é o único elemento químico que não apresenta nêutrons. É verdade? Sim, por quê? A maioria dos hidrogênios não apresenta nêutrons. Apenas frações pequenas dos isótopos seguinte é que apresenta um nêutron e o outro apresenta
2 nêutrons, né? Aí ele vai variar a sua massa. Então, nós até costumamos dizer, praticamente, que existe 3 tipos de hidrogênio. O hidrogênio leve, que é o que não apresenta massa, o hidrogênio pesado, apresenta um valor massa 1, massa 2, né? E o hidrogênio 1, 2 e massa 3, né? O hidrogênio leve, massa 1, porque ele não tem nêutrons, mas lembrando que ele tem um próton. Todos os tipos de hidrogênio apresentam um próton, que o átomo do hidrogênio é 1. Então, nós temos o hidrogênio com um próton, massa 1. O hidrogênio com um próton e um nêutron, massa 2. E o hidrogênio com um próton e 2 nêutrons, massa 3. Então, essas são as 3 variedades de hidrogênio que nós temos. Gente, vocês respondam o restante aí das atividades, né? Respondam todas essas 16 questões. Não precisa avançar mais para frente. Depois, se for necessário, quando a gente voltar presencial, a gente faz mais questões para frente. E corrige essas questões aí. Elas vão ser todas corrigidas. Não precisa vocês se preocupar, os pais de vocês se preocupar, que a gente vai corrigir todas as questões em aulas presenciais antes de fazer as avaliações. Então, até a próxima aula.